Continuando a leitura do livro A Raiz da Rejeição, por Joyce Meyer, segunda parte, vou começar do capítulo 5. Padrões de proteção contra a rejeição. Padrão de proteção contra a rejeição número 1. Votos secretos. Alguns dos maiores tijolos dos muros de proteção que construímos são os votos secretos, que consistem em promessas que fazemos a nós mesmos para nos proteger. Aqui estão alguns exemplos. Ninguém me machucará novamente. Quando eu sair dessa situação, ninguém mandará mais em mim. Quando nunca mais deixarei alguém se aproximar o suficiente para poder me machucar outra vez. Ninguém mais me controlará novamente. Vou cuidar de minha própria vida de agora em diante. Ninguém mais me dirá o que fazer. Fazemos promessas como essas a nós mesmos, não apenas uma vez, mas constantemente dizemos a nós mesmos tais coisas interiormente. Como cresci por 15 anos num lar onde era constantemente abusada, imagine quantas vezes eu disse: quando sair daqui, ninguém mais mandará em mim. Não admira que tenha sido necessário um milagre de Deus para me ensinar como ser submissa à autoridade. Muros criam bloqueios. Pessoas na fila de oração frequentemente me dizem: eu me saio bem em todo tipo de relacionamento, exceto num relacionamento mais íntimo. Não posso suportar nenhum tipo de proximidade. Alguma coisa está errada. Há algum tipo de bloqueio. Começo a namorar e tudo vai bem, até que pareça tornar-se algo permanente. Não sei qual é o problema, mas chega em um ponto em que começo a me retrair, embora não quisesse fazê-lo. Esse problema é geralmente resultado de muros edificados por meio de votos secretos, ditos vez após vez. Ninguém se aproximará mais de mim o suficiente para me machucar novamente. Ou, como este, ninguém irá me controlar novamente. Eu cuidarei da minha vida de agora em diante e nunca mais alguém me dirá o que fazer. Isso estava profundamente gravado dentro de mim, por dizê-lo vez após vez. Pessoas podem fazer votos secretos com relação a muitas coisas. Considere isso. Muitas pessoas estão em escravidão hoje porque seus pais estavam fora de equilíbrio numa área ou noutra. Por exemplo, passei um tempo tentando ensinar meus filhos a comer corretamente. Eu não os deixava comer nada com açúcar. Eu dizia: vocês não vão comer essas coisas ruins. Provavelmente exagerei o que muitos de nós fazemos até aprendermos, mas sobre equilíbrio. Agora percebo que teria sido melhor se os deixasse comer alguma coisa com açúcar ocasionalmente, mas criei uma lei sobre não poder comer açúcar, o que somente os fez ter mais vontade de comê-lo. Não tenho problema com açúcar. Posso comer um pedacinho de algum doce e ficar satisfeita. Mas meus filhos não são desse jeito. Eles amam coisas doces e pensam que têm de comê-los e ponto final. Já conversamos sobre o motivo de eles gostarem tanto de açúcar e me pergunto se não seria porque não foi permitido que eles o comessem quando crianças. Esse tipo de situação pode levar os filhos a fazer um voto. Quando eu sair daqui, você pode apostar que comerei tudo o que puder e ninguém nunca mais me dirá que não posso comer algo. E muitos desses indivíduos desenvolvem distúrbios alimentares mais tarde porque fizeram tais promessas a si mesmos. Deus quer se envolver até mesmo com seu apetite. Você sabia que se tiver muros erguidos, pode ser difícil até mesmo ouvir quando Deus está falando com você? Mas à medida que seu relacionamento com Deus cresce e você coloca mais da palavra dentro de si, ele começa a lidar com você sobre seu apetite. Ele dirá: não quero que você coma mais isso. Dinheiro é outra área na qual você pode ter edificado um muro. Talvez seus pais não lhe dessem muito dinheiro para gastar quando jovem, e talvez teve de viver sem algumas coisas que as outras crianças tinham.
Talvez o único dinheiro que pudesse gastar fosse o que você mesmo ganhava e guardava. E mesmo assim tinha de comprar somente coisas que realmente necessitasse, além de nunca lhe ser permitido comprar as coisas que desejava. Talvez você tenha ficado tão cansado de não ter liberdade financeira que começou a prometer a si mesmo: apenas espere até eu sair daqui, eu comprarei tudo o que quiser na hora que quiser. Uma compulsão para comprar pode ser resultado de votos secretos como esse. Existem pessoas que são viciadas em compras. Elas simplesmente não conseguem parar de gastar dinheiro. Você, você precisa pensar sobre algumas dessas coisas que disse a si mesmo muito tempo atrás. Não estou dizendo que tudo que você tenha dito a si mesmo tenha criado escravidão em sua vida. Estou falando especificamente sobre coisas que dizemos e que envolvem acordos definitivos e determinados conosco. Esses votos secretos são decisões que tomamos com relação a como cuidaremos de nós e nos protegeremos. E quanto a este, você não pode confiar em ninguém. Oh, quantas vezes eu disse isso? Você não pode confiar nos homens. Todos os homens são iguais. Não quero ser rude, mas penso que algumas mulheres têm problemas quando se casam, mesmo em sua vida sexual, porque disseram tais coisas a si mesmo. Todos os homens servem apenas para uma coisa. Mesmo num relacionamento conjugal, quando você deseja que as coisas se acertem, pode pensar: você realmente não me ama. O único momento em que você mostra afeição por mim é quando quer sexo. Tome cuidado com a forma errada de falar consigo mesmo. Muros impedem envolvimento. Sistemas errados de pensamentos podem também causar um bloqueio, impedindo que nos envolvamos com um grupo de pessoas. Por causa de alguma ferida ou rejeição, podemos dizer: nunca me envolverei com outro grupo de pessoas novamente. Assim, nos retraímos e nos isolamos. Fui profundamente ferida vários anos atrás por um grupo de cristãos e digo que isso foi muito ruim. Nunca havia lidado com uma dor emocional como essa. Costumava, não dá para entender, não sei se é costumava, confiava. Confiava nessas pessoas mais do que tudo. E foram 3 anos para eu me recuperar totalmente dessa dor. Construí grandes muros e afirmei: ninguém mais estará numa posição para fazer isso comigo novamente. Esse não é o plano de Deus para a sua vida na igreja. Todos os membros devem se envolver. Deus deu-me um grande exemplo do que significa estar envolvido com a igreja. Um dia pisei no meu próprio pé e isso doeu. Puxei meu pé e, enquanto o segurava, Deus me disse: agora observe que, embora tenha pisado em seu próprio pé, isso doeu. E imediatamente você segurou o pé machucado, porque não queria que ele fosse ferido novamente. Mas, finalmente, para que ele funcione como parte do corpo, você deve colocá-lo de novo no chão e correr o risco de que seja pisado novamente. Eu não caminharia de forma correta sem que meu pé machucado voltasse a funcionar. Se alguém em sua igreja ou em sua família o machuca, sua reação imediata é retrair. O Senhor mostrou-me que determinar-se a não se envolver novamente é como manquejar o resto de sua vida caminhando apenas com o pé. Você mutila a si mesmo por sua própria escolha, simplesmente ao dizer: ah, isso dói, não vou deixar que aconteça novamente. Você constrói um muro e recolhe-se atrás dele. Padrão de proteção de rejeição número 2: fingimento. Além de tentar proteger-me da rejeição por meio de votos secretos, também fingia que não me importava. Você não pode me machucar porque não me importo com o que faça. Alguém pode perguntar: oh, isso machucou você? E você diz: não, de forma alguma, eu não me incomodo. Há alguns versículos das Escrituras que lidam com o fingimento. O Salmo 51:6 diz: eis que tu desejas haver a verdade no íntimo. Faz-me, portanto, conhecer a sabedoria em seu interior. Não vou viver com amargura, vou viver tendo alegria. Fui uma pessoa com amargura por muitos anos de minha vida.
Por dentro dizia: quem precisa de você? Eu viverei minha própria vida. Bem, não vivo mais assim, porque recebi a cura de Deus em minha vida. Fingidores são incapazes de amar e acham difícil desenvolver bons relacionamentos. O fingimento não é limitado às mulheres. Muitos homens fingem por uma atitude machista que eles pensam que deveriam ter. Alguns deles estão sofrendo, mas não admitem isso, nem mesmo deixam que suas esposas compartilhem sua dor. Penso que isso faz as mulheres se sentirem rejeitadas, porque elas gostariam de compartilhar os sofrimentos e as dificuldades, assim como os bons tempos. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade os tornará livres. De fato, alguém, nada além da verdade libertará. Você, contudo, contudo, peraí, de fato, nada além da verdade libertará você. Contudo, muitos cristãos que têm tentado caminhar em fé ficam confusos sobre como ser sinceros consigo mesmos e com Deus, e também andar pela fé. Se você está empurrando a cada dois espirrando a cada 2 segundos, com os olhos lacrimejando, e alguém disser, você está doente? Você não tem de dizer, não, não estou doente. Talvez você pense, mas se admitir que estou doente, como serei curado? Creio na cura. Você poderia então falar da seguinte forma: não estou me sentindo bem, na verdade. Meu corpo está com vários sintomas agora mesmo, mas creio em Deus para minha cura. Embora não me sinta bem agora, creio que maior é aquele a, hum, que está a nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Assim, eu gostaria que você juntasse a sua fé com a minha e cresce em Deus, para que ele me tirasse disso. Eis como você caminha pela fé, não precisa mentir e fazer as outras pessoas pensarem que é um tolo. Gente, às vezes eu gaguejo um pouquinho aqui, é porque a leitura está com algumas partes cortadas, viu? Seu colega vê que você obviamente está doente, mas você diz: não, não estou doente. E mais tarde ele nota um grande adesivo no vidro traseiro de seu carro e diz: oh, lá vai um deles, um daqueles, mais santos que os outros, com quem você não pode conversar porque eles não são sinceros. Ou também quando alguém o machuca e vem até você mais tarde e diz: desculpe-me por tê-lo machucado. Em vez de dizer está perdoado, está tudo bem, você diz: oh, não tem problema, você não me machucou. Por que não podemos aprender a ser sinceros e verdadeiros? Uma coisa a meu favor é que eu sou franca e sincera. Nem sempre fui sincera, mas esse é um dom de Deus. Não creio que poderia ter superado todo o lixo que enfrentei se Deus não me dotasse com a habilidade de ser sincera. Pessoas me dizem todo o tempo: gosto do seu ensino porque você é bastante franca. Você apenas diz aquilo do jeito que é e não age como se nunca tivesse problemas. Sou assim porque não conheço outra forma de ser. Não acho que poderia ensinar se tivesse de desempenhar algum tipo de papel. Dave e eu tentamos ser verdadeiros um com o outro. Algumas vezes eu lhe digo: Dave, isso aconteceu comigo ou aquilo aconteceu comigo e simplesmente me machucou. Ore para que eu possa superá-lo e ficar bem novamente. Por muitos anos de minha vida, contudo, eu não era nada além de uma pessoa fingida. Toda a minha vida era uma mentira. Existem muitas pessoas com grandes feridas e dores, contudo, elas mentem e dizem: Isso realmente não me importa. Elas estão edificando muros por meio da falsidade. Recentemente, um dos meus auxiliares, que estudou psicologia, conversou comigo a respeito do mecanismo de defesa. Ele disse que algumas pessoas tentam lidar com a morte de algum amado ao se recusarem a enfrentar o fato. Dizem a si mesmos: não, isso não aconteceu, não vou enfrentar essa situação. Mas isso é algo falso, você não pode fingir, tem de enfrentar a realidade. Você deve dizer: essa pessoa se foi, e isso dói. Vou sentir sua falta porque ela desempenhou uma parte importante em minha vida. Mas Deus ainda tem planos para mim. Ele me deixou aqui e ainda tem algo nessa terra para mim. Assim, vou continuar a descobrir o que é. Sei que vou precisar de um tempo de cura e restauração, mas com Jesus conseguirei. Se não
Se não você enfrentar a realidade, eu acho que se você não enfrentar a realidade quando um amado morre, ou em uma perda de qualquer espécie, sem edificar muros assim, que começar a sentir a dor, poderá sofrer para sempre. Você tem sido uma pessoa fingida? Algumas vezes acha difícil ser verdadeiro com as pessoas? Efésios 4,15 diz que nossa vida amorosamente expressem a verdade em todas as coisas, falando verdadeiramente, lidando verdadeiramente, vivendo verdadeiramente. Agora, falar a verdade não significa que vamos chegar a alguém e dizer: seu penteado realmente está feio. Se fizermos isso, não teremos muitos amigos. Eu costumava fazer isso também, sabia? Como falar a verdade, mas sem sabedoria alguma. Efésios 4,15 continua a dizer: envolva em amor, cresçamos em tudo e de todas as formas naquele que é cabeça, o próprio Cristo. Não, não temos de sair por aí fingindo, não temos de tentar ser valentes ou super cristãos. A rejeição dói, mas podemos sobreviver a ela sem fingimento em Cristo. Padrão de proteção da rejeição número 3: autodefesa. Defendemos-nos da rejeição de diferentes formas. Algumas vezes nos defendemos com ira. Você me machucou, mas compensarei a dor ao ficar furiosa com você. Eu o tornarei mais miserável do que você me tornou. Você me machucou, mas vou dar-lhe o troco. Quando alguém me machuca, quero que esse indivíduo pare e ouça para que eu possa ensiná-lo como viver para nunca mais me machucar. Veja, eu sou uma boa mestra. E o dom do ensino não funciona apenas no púlpito, mas as pessoas nem sempre são receptivas a receber o ensino. Assim, devo aprender quando permitir que meu dom funcione e quando perceber que não devo tentar ensinar alguém o tempo todo. Quando ensinamos as pessoas todas as coisas que elas devem fazer para nos fazer felizes, tais coisas se tornam leis para elas. Aqui está um exemplo do que eu quero dizer. Dave é muito bom para mim. Ele é simplesmente maravilhoso. Para certas coisas, ele é melhor do que os outros, mas ele nunca foi um grande comprador de presentes. Agora ele me comprará tudo o que eu quiser em qualquer data especial, isto é, se pudermos comprar. Ele dirá: o que você quer? Vamos, eu a levarei à loja e compraremos o que você quer. Ele sempre diz: qual é o sentido de comprar algo e trazê-lo para você? Você sempre quer trocar o presente, não gosta da cor, ou disto, ou daquilo, etc. Para mulheres, não importa se elas têm ou não de trocar um presente. Elas apenas querem saber que o marido delas foi ali, andou pelo shopping e tentou encontrá-la. Esposas não se importam se vão gostar dos presentes ou não. Isso não faz nenhuma diferença. Elas apenas querem que o marido tenha o trabalho de encontrar algum presente. Elas querem saber que isso custou algo ao marido, algo além do dinheiro. Dave e eu saímos da cidade no final de semana do Dia das Mães. Meus filhos tinham me levado para comemorar antes que viajássemos, e no domingo tínhamos somente uma das nossas filhas conosco. Éramos apenas os três. Não penso que alguém mais se lembrava de que era o Dia das Mães, exceto eu mesmo. Finalmente disse a minha filha: desejo-me um feliz Dia das Mães. Ela disse: certo, feliz Dia das Mães. Bem, fomos à igreja e fizemos muitas coisas. Estivemos muito ocupados. Eu disse a Dave: o que você quer me dar do Dia das Mães? Ele respondeu: você pode ter o que quiser. Mas eu disse: não, o que você quer me dar no Dia das Mães? Bem, o que você quer? Ele perguntou. Durante o dia inteiro resisti à tentação de fazê-lo sentar-se e dizer-lhe: agora, querida, eu gostaria amorosamente de lhe explicar como isso me machuca, mas isso não teria nenhum efeito. Você sabe o que aconteceria se fizesse isso? Na próxima data especial, ele se sentiria obrigado a sair e a comprar algo para me fazer feliz, e não teria nenhum significado para mim se ele o fizesse com essa motivação. Tínhamos algum tempo naquela tarde e eu disse: vamos ao shopping. Logo ao chegarmos ali, pedi:
Vamos comprar um presente para mim pelo Dia das Mães. Pelo Dia das Mães, Dave disse: certamente, o que você quer? Ele comprou-me uma linda roupa. Eu teria gostado mais se tivesse acontecido de outra forma, mas o ponto é que Dave me ama, tem grandes qualidades e faz muitas coisas que outras pessoas não fazem. Portanto, por que me importar com apenas uma coisa? Não importa quem esteja ao seu redor. As pessoas não irão fazer tudo para agradar-lhe 100% das vezes. Assim, resisto à tentação de colocar regras em Dave ou qualquer outra pessoa e dizer como devem me tratar para eu não ser ferida. Devemos lançar nossas defesas sobre o Senhor. Quando tentamos colocar uma série de regras em nossos relacionamentos, esse é um sutil método de autodefesa. Estamos tentando dizer às pessoas como nos tratar para que não edifiquemos muros de proteção em nossa vida. Quando tentamos transferir tal revelação para outra pessoa, entramos num grande legalismo. Se deixamos que Deus lhe traga essa revelação, ele aprenderá algo que será feito de forma permanente, com alegria. Padrão de proteção de rejeição número 4, defesa verbal. Quando usamos o padrão de proteção de defesa verbal, tentamos convencer os outros de que estamos certos. É interessante notar que Jesus nunca se defendeu. A Bíblia diz que ele confiava no Senhor em tudo. Em meio ao abuso, ele confiou tudo, inclusive a si mesmo. Aquele que julga retamente, 1 Pedro 2:23. 1 Pedro 2:23. Jesus prosseguia realizando coisas para o Senhor, fazendo bem, em particular, curando a todos os oprimidos do diabo. Quando nos entregamos totalmente a Deus e nos ocupamos com suas obras, em vez de gastar nosso tempo tentando nos defender, os muros autoconstruídos ao nosso redor cairão. Precisamos deixar nossa vida convencer os outros de que nosso coração está no lugar certo, em vez de tentar convencê-los ao nos defendermos verbalmente. Se você tem cuidado da sua própria defesa, peço que se lembre de que Jesus é o Senhor, é o seu advogado. Isso significa que ele é o seu defensor, aquele que pleiteia a sua causa. Vamos deixar que ele seja sua defesa. Padrão de proteção de rejeição número 5, comprando proteção. Você abençoa outras pessoas porque as ama, ou para fazer com que elas o amem. Houve um tempo em minha vida em que tentei comprar proteção para que ninguém me rejeitasse. Eu pensava que se eu fosse extremamente agradável com as pessoas e lhes desse presentes, poderia me proteger da rejeição delas. Em certos relacionamentos, quando queria me certificar de que não seria rejeitado, realmente fazia isso. Mas me enganei quanto a isso. Eu realmente pensava que estava caminhando em amor, até Deus me revelar que eu não estava dando meu amor livremente aos outros, e sim tinha segundas intenções. Estava dando aos outros com o objetivo de que eles me amassem para impedi-los de me rejeitar. Quando você dá um presente, deve ser sempre pela alegria de dar e não com motivo adicional de tentar manipular o presenteado de alguma forma, para que ele sinta que deve algo a você. Algumas vezes muitos pensam: bem, vou impedi-lo de me rejeitar, apenas o tratarei maravilhosamente, serei muito bom com você, farei muitas coisas maravilhosas para você e por isso você desejará estar ao meu lado o tempo todo. Uma mulher que conheci tem uma tremenda raiz de rejeição em sua vida, um terrível espírito de insegurança. Por isso, arruína relacionamentos ao sufocar as pessoas. No minuto em que descobre que alguém lhe dá alguma atenção e que ela pode desenvolver um relacionamento com essa pessoa, seja amizade ou namoro, começa a enviar-lhe presentes, cartões e telefonar frequentemente. Ela simplesmente passa dos limites. Seu comportamento está fora de equilíbrio. Se você perguntasse a essa mulher, ela diria que estava sendo dirigida pelo Espírito. Ela diria: bem, apenas tento ser agradável com as pessoas, mas ela não está enfrentando a realidade que tenta comprar relacionamentos. Ela tenta comprar proteção contra a rejeição.
Quando as coisas saem do equilíbrio em nossa vida, podemos nos tornar desagradáveis. Então, nossas ações bem intencionadas têm o efeito oposto do que pretendíamos. Por quê? Porque as pessoas podem sentir que algo não está sendo feito com a motivação certa. Quais são os padrões de proteção contra a rejeição em sua vida? Você precisa identificá-los para que Deus possa ministrar-lhe libertação e a libertação da raiz de rejeição. A libertação da raiz. Capítulo 6. Rejeição e perfeição. Ao lidar com pessoas, você deve lembrar-se de que é impossível que elas ajam sempre de maneira perfeita. É impossível, não importa quão maravilhosas elas sejam, nunca cometer erros ou dizer a coisa errada na hora errada. Contudo, uma das coisas que causam problemas nos relacionamentos é a expectativa irrealista de perfeição. Nós humanos temos uma tendência de tentar mudar os outros. Tentamos treiná-los de forma que eles nunca nos machuquem. Buscamos viver num estilo de vida tipo incubadora, no qual ninguém pode nos tocar ou abalar. Muitas pessoas gastam grande parte da sua vida declarando: "Eu não serei ferido". Elas vão ao extremo para se proteger da rejeição, vivendo numa solidão terrível, porque se retraem e se recusam a envolver-se com pessoas. Existem algumas que se envolvem até certo ponto e quando o relacionamento começa a tornar-se mais íntimo, também se retraem e evitam um envolvimento maior. Ao se protegerem de um tipo de dor, essas pessoas criam outro tipo de sofrimento. A solidão é dolorosa e doloroso ver pessoas interagindo com outras e vivendo bons relacionamentos enquanto você permanece o tempo todo sozinho. Se você é uma dessas pessoas, creio que este livro a ajudará. Creio que há uma unção específica neste ensino para trazer liberdade àqueles que têm sofrido pela dor da rejeição. Perfeição, um tipo de proteção. Nos últimos capítulos, discutimos várias formas de como uma pessoa rejeitada tenta se proteger de uma dor emocional maior. Aprendemos que um desses padrões de proteção contra a rejeição é comprar proteção. Neste capítulo, vamos aprender como as pessoas tentam comprar a proteção contra a rejeição por meio do seu próprio perfeccionismo. O que é perfeccionismo? É dizer, vou impedi-lo de me rejeitar, serei perfeito, então você nunca será capaz de encontrar algo errado em mim. E se não puder encontrar nada de errado comigo, você simplesmente me amará. Você nunca me rejeitará, porque nunca farei nada que possa frustrá-lo ou perturbá-lo. O dicionário define perfeição como não falar nada essencial, ser da mais alta excelência, impecável, exata sem defeito, irrepreensível e supremamente excelente. Essa definição é correta do ponto de vista natural, mas não com relação à vida espiritual de uma pessoa. Quando você pesquisa a palavra perfeição na Bíblia, num dicionário grego ou mesmo na Bíblia amplificada, há uma conotação totalmente diferente. A definição bíblica de perfeição é crescer até a completa maturidade. Isso não significa que nesse exato momento você não poderá fazer nada errado. O que a palavra realmente significa é que, no sentido bíblico, somos pessoas que estão prosseguindo para o alvo da perfeição. Você está tentando ser perfeito por seu próprio esforço? Você é viciado em trabalho? Está sofrendo sob o peso de nunca sentir-se bem, nunca sentir-se adequado o suficiente, sempre se sentindo pouco inaceitável? Sente que se pudesse ser melhor e cometer menos erros, talvez Deus o amaria mais e responderia às suas orações mais frequentemente, e então talvez as pessoas o aceitassem? Essa é uma mentira. A maioria das pessoas com raiz de rejeição sofre insuportavelmente com os problemas do perfeccionismo. Sofri com isso durante muito tempo em minha vida. Deus tem feito uma grande obra em minha vida nessa área, mas percebo que Ele está constantemente me levando à libertação do perfeccionismo. Deus quer que sejamos felizes. Jesus disse:
Eu vim para que eles tenham e desfrutem da vida e a tenham em abundância, até a plenitude, até transbordar. João 10:10. Ele quer que desfrutemos a vida. Descobri que se somente puder desfrutar a vida nos dias quando fizer tudo certo, não haverá muitos dias em que eu poderei dizer: eu realmente vou desfrutar esse dia. Não, não temos de comprar nossa alegria com a perfeição. Dois caminhos para a perfeição. Deus tem mostrado que há dois caminhos para a perfeição: o caminho legal e o caminho ilegal. O caminho legal para a perfeição é tornar-se perfeito por meio do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Ele é o único perfeito. Nós nos identificamos com ele enquanto perseguimos para conquistar o prêmio supremo e celestial para o qual Deus em Cristo Jesus está nos chamando a alcançar. Filipenses 3:14. Essa coisa chamada perfeição tem alguns aspectos interessantes. De um lado, a Bíblia nos ordena a sermos perfeitos. Então, ela nos diz que não podemos ser perfeitos em nossas próprias obras. Isso sempre me frustrava. Eu dizia: Senhor, por que o Senhor me diz para fazer algo numa página e em outra página diz que não conseguirei fazê-lo? Eu ainda não tinha chegado a compreender que Jesus, o perfeito, está sentado à direita de Deus, do Pai, constantemente intercedendo por mim. E por intermédio da sua intercessão, cada uma das minhas imperfeições eram transformadas em perfeição. Ganho o benefício da sua perfeição por meio da fé. Eu não compreendi essa verdade. Assim, me esforçava cada vez mais, lutando e lutando, tentando e tentando, porque eu amava a Deus, queria ser boa e fazer tudo certo. Eu permanecia falhando e falhando e falhando. Eu ficava furiosa comigo mesmo. Eu me odiava e esforçava ainda mais e mais. Esse é um suposto caminho para a perfeição, mas é o caminho errado, não funciona. Deus finalmente disse-me: as pessoas que agem assim baseiam-se em suas próprias obras, no seu próprio esforço e empenho. Essas pessoas estão tentando comprar a perfeição por meio de suas obras. Elas estão tentando obtê-las ilegalmente. Foi quando o Senhor me revelou que havia um único meio legal de me tornar perfeita, por meio da fé em Jesus, o perfeito. Sabemos que, embora não possamos ver perfeição nesse momento, em cada área de nossa vida, podemos ver Jesus. Gosto disso. A Bíblia diz que todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Nós temos autoridade sobre todas as coisas. Embora não consigamos ver ainda todas as coisas debaixo dos nossos pés. Entretanto, podemos ver Jesus. Creio pela fé que estou no processo de manifestar a plenitude ou a perfeição. O desejo do meu coração é ser perfeita. Portanto, creio que Deus me considera como alguém perfeito. Enquanto estou prosseguindo na jornada, creio que sou perfeita, completa em Cristo. Não compreendi isso por um longo tempo. Eu pensava: bem, eu sou tão perfeita, por que prossigo fazendo coisas que não quero? Por que continuo cometendo erros? Por favor, considere estas escrituras. 1 Tessalonicenses 5, 22 a 24. Abstende-se, abstende-vos do mal, recue e mantenha-se longe dele. Seja qual for a forma e o tipo, e que possa o Deus da paz santificá-lo completamente, separá-lo das coisas profanas, torná-lo puro e totalmente consagrado a Deus. E seu espírito, alma e corpo possam ser preservados, íntegros, completos e encontrados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Fiel é aquele que os chamou para si mesmo e completamente confiável, e ele também o fará, cumprirá seu chamado ao santificar e proteger você. Hebreus 13, 20 a 21 diz: Agora posso Deus da paz, que é o autor e o doador da paz, que trouxe novamente de entre os mortos ao nosso Senhor Jesus, o supremo pastor das ovelhas, pelo sangue do que selou e ratificou o acordo eterno, aliança testamento, fortalecê-lo, completá-lo, aperfeiçoá-lo e fazê-lo de você o que você deve ser e equipá-lo com todo o bem para que você possa cumprir a sua vontade.
enquanto Ele mesmo, operando e realizando em você o que lhe é agradável através de Jesus Cristo, o Messias, para quem seja a glória para sempre e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 5,10 diz: E após você ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que transfere toda a bênção e favor, que o tem chamado para a sua própria e eterna glória em Jesus Cristo, Ele mesmo completará e fará de você o que você deve ser, estabelecendo, fundamentando seguramente, fortalecendo e firmando, prosseguindo para o alvo. Engraçado, gente, que o alvo, a tradução de pecado na Bíblia é errar o alvo, né? E ela fala muito disso aqui, né? E muitas vezes a gente acha que pecado é só as coisas que a gente não, que a gente faz, mas também quando a gente deixa de fazer o que deve ser feito, né? Então é isso que é pecado, é errar o alvo. Ou errar porque você fez errado, ou errar porque você deixou de fazer, né? Lembre-se do que eu disse anteriormente. Se você tem um coração perfeito diante de Deus e prossegue para o alvo da perfeição, Ele o considera como perfeito e, à medida que você está seguindo sua jornada, Ele vê seu coração. A Bíblia diz: Pois os olhos do Senhor percorrem e atravessam toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito diante dele. 2 Crônica 16:9, KJV, deve ser King James. Eu costumava ler e ouvir somente a primeira parte desse versículo. Os olhos do Senhor percorrem e atravessam toda a face da terra, procurando por alguém, e eu ficava assustada. Eu pensava, ó céus, Deus está me procurando. Preciso me arrumar porque Ele precisa de mim. O mundo está numa confusão. Como Deus vai me usar na condição em que estou? Então, um dia pela sua graça e misericórdia, Deus me fez ler o versículo inteiro. Pois os olhos do Senhor percorrem e atravessam toda a terra para mostrar-se forte a favor daquele cujo coração é irrepreensível diante dele. Filipenses 1,6 diz: E eu estou convencido e certo disso mesmo, que aquele que começou uma boa obra em vós a continuará, não apenas por 3 semanas ou um ano, e pronto, até o dia de Jesus Cristo até o momento de sua volta, você está fazendo progressos enquanto prossegue para o alvo da perfeição. Deus mostrou-me algo poderoso sobre esse processo. Ele disse: cada pessoa está num patamar diferente na estrada da vida. Pense sobre isso. Fomos salvos em épocas diferentes, temos histórias de vida diferentes, e alguns têm feridas mais profundas do que outros. Algumas pessoas avançam com, com um pouco mais dificuldade do que outras. Graças a Deus, e tem um plano personalizado para cada vida. O Senhor me mostrou que, quando a trombeta soar e Jesus voltar, os cristãos estarão nos mais variados patamares ao longo da estrada da vida. Nem todos estão no mesmo nível hoje em nossa manifestação exterior. E se cada um de nós tiver um coração perfeito diante de Deus, ele nos verá de forma idêntica. Aqueles que não estão tão aperfeiçoados quanto os outros simplesmente precisam de Jesus um pouco mais, mas ele tem perfeição suficiente para cuidar de cada um. Servimos ao perfeito e ele está intercedendo por nós nesse exato momento. Jesus está sentado à direita do Pai, orando por mim enquanto escrevo este livro, para que cada coisa imperfeita que eu faça possa funcionar perfeitamente. Eu costumava me esforçar e tentar fazer tudo perfeito, para que as pessoas não pudessem me rejeitar. Eu pensava, e se eu disser ou fizer as coisas erradas e as pessoas não gostarem? Era um trabalho difícil. Eu estava tentando comprar a perfeição de forma ilegal. Não estava olhando para Jesus, aquele que é perfeito. Um dia Deus disse: Joyce, você não precisa se preocupar sobre o quanto terá progredido quando a trombeta soar. Onde quer que você esteja na estrada da vida, você estará bem. Não sei se terei concluído metade da carreira, um quarto ou 3 quartos, mas Jesus sabe.
Observe os versículos abaixo. Por favor, preste atenção nas ocasiões em que as palavras perfeito e aperfeiçoando aparecem nessas passagens. E eu estou convencido e certo disso mesmo, que aquele que começou uma boa obra, desenvolvendo essa boa obra, aperfeiçoando-a e levando-a até a plena consumação em vós. Filipenses 1:6. Não que eu não agora, não que eu agora já tenha alcançado este ideal ou que já tenha me tornado perfeito, mas eu prossigo em conquistar, apoderar-me e tornar meu aquilo que Cristo, Jesus o Messias, já conquistou para mim e tornou meu. Eu não considero, irmãos, que eu tenha obtido e conquistado, mas uma coisa eu faço, e esta é a minha aspiração, esquecendo-me do que fica para trás e buscando o questionamento, eu prossigo para o alvo. Filipenses 3, de 12 a 14. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, que recebeu 3/4 do Novo Testamento, que escreveu, deve ser, 3/4 do Novo Testamento por meio recebeu mesmo, por meio da revelação de Deus, admite que ele não tinha ainda se tornado perfeito. Não sei quanto a você, mas me impressiona ouvir Paulo dizer: eu não me considero ainda perfeito. Em vista disso, não tenho de lutar a cada dia tentando ser perfeita. Apenas preciso levantar-me cada dia, determinada a prosseguir e esquecendo-me do que fica para trás. Prosseguir para o que está adiante. Isso significa que meus erros de 24 anos atrás, ou aqueles que cometi há 5 minutos, devem ficar para trás. Tomando uma decisão. Se você é como eu, terá de tomar a decisão de prosseguir várias vezes, cada dia. Quando eu digo quando eu digo ao meu, quando eu digo coisas ao meu marido que desejaria não ter dito, embora tentasse arduamente ser uma esposa submissa, tenho de prosseguir. Digo a mim mesma. Aí está, novamente eu fiz. Falei que não devia, e eu estava crendo em Deus para me ajudar a manter a boca fechada. Então digo, Deus, nunca serei capaz de manter minha boca calada. Você sabe qual é a sua resposta? Arrependa-se, deixe isso de lado e prossiga. Se você não prosseguir, sempre estará enredado pelos erros do passado. Se você quer fazer progresso, poderá avançar de forma mais rápida, se não perder tempo procurando-se com todas as coisas que não fez corretamente. Paulo falou de prosseguir para o alvo. Qual é o alvo? Perfeição. Ser como Jesus é o alvo dos cristãos. Esse é o meu alvo. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus e responder como Jesus em cada situação. Algumas vezes, quando discuto com Dave, fico irritada comigo mesma. Tenho melhorado a respeito disso, graças a Deus. Em algumas ocasiões, Dave diz: Você está diferente do que era alguns anos atrás. Você mudou bastante, mas nem sempre faço as coisas de forma perfeita. Certa vez estava tendo um dia difícil e parecia que repetidamente eu contestava Dave e tentava fazer as coisas do meu próprio jeito. No final do dia pensei: o que está havendo? Será que um dia conseguirei manter a boca calada? Então Deus me disse: Joyce, você tem melhorado continuamente, mas sabe o que me fez feliz? Saber que você se importa com seu comportamento. Sim, muitas pessoas agem de forma errada noite e dia e não se importam com o que pensam a respeito do que fazem. Sinto-me feliz quando o meu povo se importa com aquilo em que penso, quando eles não querem agir de forma errada e sofrem por seus pecados e falhas. Subitamente, a pressão que tinha sido construída dentro de mim se desvaneceu. Quem teria pensado que se sentiria mais feliz comigo mesmo por preocupar-se com aquilo que Deus pensa a respeito dele? Pelo contrário, costumamos nos sentir bastante pressionados e tentamos obter a perfeição por meio de nossas obras. E o preço disso é alto, custa a nossa própria alegria. Capítulo 7. Perfeitos pela fé. A pressão para ser perfeito roubará sua alegria. Você não terá tempo para ser alegre. Você não terá tempo para simplesmente descansar em Deus e desfrutar a vida.
Nem mesmo terá tempo para desfrutar a presença de Deus. Por muitos anos estive tão ocupada tentando servir a Deus perfeitamente que não tinha tempo para desfrutar a presença dele. Quando isso acontece, o cristianismo se torna um fardo. Algumas vezes, usamos nossa fé para crer em Deus, para, para que Ele nos dê casa, carro, prosperidade, cônjuge, filhos, negócios, curas, ou sucesso, e nos esquecemos de crer nele para nos aperfeiçoar. Tomamos essa tarefa para nós mesmos. Cada dia acordamos com uma lista daquilo que não devemos fazer e nos esquecemos de envolver Deus nisso tudo e falhamos. Enquanto Jesus está intercedendo por nós à direita do Pai, ele deve estar dizendo: eles ainda não entenderam a mensagem, eles ainda não compreenderam que sem mim nada podem fazer. Há somente uma forma de obter perfeição legalmente. E pela fé no sangue deve ser pela fé no sangue de Jesus Cristo. Não, é aí mesmo. E pela fé no sangue de Jesus Cristo, você não pode obtê-lo de qualquer outro jeito. Digam-me vocês que estão inclinados a estar sobre a lei. Já observaram o que a lei realmente diz? Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. O Antigo Testamento dizia: se você fizer todas essas coisas, será aprovado. Mas era impossível guardar todas aquelas leis. Isso era um fardo, um trabalho árduo. Isso roubava a alegria das pessoas. Deixe-me parafrasear Gálatas 4:21. Digam-me vocês que estão inclinados a tentar comprar a perfeição com suas obras. Você fez? Ouviram o que a lei realmente diz? Ficou estranho. Ouviram o que a lei realmente diz? Acho que é vocês ouviram o que a lei realmente diz. Então, no restante de Gálatas 4, o Espírito Santo continua a contrastar a antiga aliança e a nova aliança. A primeira tratava-se de uma aliança de obras, de tentar alcançar a perfeição por si próprio. A outra é a aliança da promessa, quando Deus diz: tudo o que eu peço a vocês é que creiam em mim, conservem seus olhos em mim, e eu farei as coisas acontecerem no devido tempo. Uma é a aliança de obras e a outra é a aliança da fé. E assim é cada área da nossa vida. Gálatas 3:10 diz que aqueles que vivem sob a lei são condenados à frustração. Contudo, muitas pessoas nunca pensam em aplicar a fé para alcançar a perfeição. Uma das minhas mensagens mais populares é sobre a graça de Deus. Eu a chamo de graça, graça e mais graça. Quando Deus me deu essa mensagem, eu estava a ponto de me destruir, tentando fazer obras. Eu estava ocupada noite e dia tentando comprar a perfeição com meu próprio esforço e pagando um alto preço por isso. Eu estava desistindo de minha alegria, eu estava desistindo de minha saúde, eu estava me consumindo. Minha mente era uma confusão. Eu era alguém muito miserável. Esse tipo de esforço realmente rouba a força de uma pessoa. Isso simplesmente a desgasta e a faz sentir-se cansada. Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os farei descansar e aliviarei, refrigerarei e reconfortarei suas almas. Muitos cristãos se esforçam em fazer as obras pela sua própria carne, tentando servir a Deus. Eles gastam tempo tentando ser bons, que nem mesmo têm energia para orar e se deixarem realmente desfrutar Deus ou o modo de vida do reino que ele oferece. Se houvesse qualquer esperança de que eu pudesse viver uma vida perfeita com minhas próprias forças, não creio que Jesus precisaria ter o trabalho de ser meu contínuo intercessor ao deixar seu ministério na terra. Por que precisamos de um intercessor? Porque há uma brecha entre nós e Deus e não sabemos como preencher esse espaço. Assim, Deus colocou um intercessor que se coloca na brecha e faz a diferença. Enquanto estivermos neste corpo terreno, sempre haverá uma brecha entre nós e Deus. Deus é perfeito em todos os seus caminhos e eu não sou, mas Jesus, meu intercessor, está fazendo essa brecha. Ele é perfeito. Ele está
na brecha por mim dia e noite. Quando eu deixar essa terra e for para o céu, ele não precisará mais fazê-lo. Mas enquanto eu estiver aqui, ele é minha perfeição e eu sou completa em Cristo. Deus nos escolhe propositadamente. Paulo diz que Deus propositadamente escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para que ele possa usá-las e confundir as coisas sábias. Veja 1 Coríntios 1:27. Ele quer que aqueles que são sábios em si mesmo olhem para aqueles que estão sendo usados por Deus e digam: você, ele quer surpreendê-los. Anos atrás, logo após Deus ter me chamado para o ministério, ele me deu uma visão sobre como planejaria me usar. Eu era imatura e contava às pessoas a respeito disso. Certa noite, uma jovem aproximou-se de mim numa festa da igreja e disse: alguém me disse que você pensa que terá um dos maiores ministérios conduzidos por uma mulher desta nação. Você realmente disse isso? Respondi: sim, creio que o Senhor me disse isso. Retrucou, francamente, com sua personalidade, não sei como isso poderia acontecer. Ela realmente me disse isso. No início eu tinha um orgulho carnal suficiente para pensar, espere e verá. Mas Deus me humilhou a ponto de eu reconhecer que isso jamais aconteceria sem Ele. Eu tive de encarar a mim mesma assim como eu era e começar a dizer: não posso fazer nada sem o Senhor, Deus. Deus quer nos colocar numa posição na qual o mundo nos veja e diga: isso é o poder de Deus em operação. Por que você pensa que Jesus escolheu aqueles discípulos? Se ele estivesse buscando perfeição, provavelmente não teria escolhido. Cobradores de impostos e pescadores. Cobradores de impostos eram odiados nos dias de Jesus. Eles eram os piores dos piores. Ninguém suportava cobradores de impostos. Contudo, Jesus disse a Mateus: quero usar você, siga-me. Tudo o que ele tinha de fazer para qualificar-se era seguir a Jesus. Jesus não entregou um formulário aos candidatos a discípulos e disse: descreva todas as suas qualificações. Ele não disse: bem, você ficará comigo algumas semanas e eu observarei quantos erros comete. Tudo que ele disse foi: sigam-me, sejam meus discípulos, aprendam sobre mim e desejem ser como eu, e eu os farei pescadores de homens, os usarei. Sim, Deus escolhe as coisas fracas e tolas deste mundo propositadamente para que as pessoas possam olhar para eles e dizer: isso só pode ser Deus. É isso que ele quer. Ele quer nos usar e quer que as pessoas saibam que isso é obra dele. Eu digo às pessoas em todos os lugares: você não poderia acreditar na confusão e desolação em que eu estava. Você não acreditaria no passado que tive. E olha o que Deus está fazendo agora. O que você poderia dizer diante disso a não ser: isso só pode ser Deus. Mas se ele tivesse começado com alguém que tinha problemas, que não tinha problemas, alguém que fosse polido e pudesse falar tudo corretamente, as pessoas poderiam dar crédito a Joyce Meyer em vez de a Deus. Deus e eu não temos qualquer problema em saber de quem é o crédito. Sei de onde vem a habilidade e as ocasiões em que cometo erros servem como um doloroso lembrete de quem eu sou. Li esta declaração recentemente. Deus deixa patentes as imperfeições de alguns dos seus santos escolhidos propositadamente, apenas para mantê-los numa posição em que ele possa usá-los. Pense sobre isso. Quão orgulhosos e altivos seríamos se passássemos 3 dias sem cometer um único erro? Como agiríamos? Imediatamente nos tornaríamos mestres de todos. Cada pessoa imperfeita teria de se submeter à nossa instrução perfeita e nos deixar dizer-lhe como poderia tornar-se perfeita, assim como nós. Seríamos orgulhosos e arrogantes, e isso impediria Deus de nos usar. Deus usa somente homens e mulheres humildes, e não aqueles que pensam que são capazes em si mesmos, esforçando-se para ser um cristão maduro. A maturidade cristã não é necessariamente fazer tudo perfeitamente ou nunca cometer um erro. É conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Sabemos que cometemos erros, mas se admitirmos nossos pecados e sinceramente nos arrependermos, Ele é fiel para nos perdoar e purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Creio que um cristão maduro aprende
como estar sob o sangue em vez de sob condenação. Em Filipenses 3, Paulo disse que ele não chegará ainda ao lugar ideal, chegar ainda ao lugar ideal de perfeição, mas estava determinado a prosseguir para o alvo. Numa parte do versículo 15, ele continua: assim que aqueles de nós que são espiritualmente maduros e adultos tenham esse propósito e mantenham essas convicções, um cristão maduro certamente estará tentando fazer o seu melhor a cada dia e fazê-lo com a motivação certa, que é seu amor por Jesus. Somos feitos justos com Deus por intermédio do sacrifício e do derramamento de sangue de Jesus Cristo, e não dos nossos esforços para agradar a Deus. Não gaste sua vida tentando agradar a Deus para que Ele possa amá-lo ou abençoá-lo mais. Deus é amor. Ele já amava você incondicionalmente, mesmo antes que você prestasse qualquer atenção nele. Ele prometeu nunca rejeitá-lo se você crer nele. Um cristão maduro sabe que, mesmo fazendo o seu melhor, ainda cometerá erros. Ele também sabe que viver sob condenação, autoaversão e autorrejeição não ajudará a ter uma vida mais santa. Um cristão maduro faz o seu melhor e confia em Deus para fazer o restante. O diabo está sempre presente para condená-lo, mesmo quando você comete um pequeno erro. Ele quer que você passe seus dias sentindo-se mal a respeito de si mesmo, sentindo-se como um derrotado. Não caia em sua armadilha. Quando você está sob condenação, é difícil orar ou servir a Deus de alguma forma. A culpa e a condenação o deixam sob tremenda pressão, e há muitos outros efeitos colaterais negativos. Isso pode causar todo tipo de dano, desde dificuldades para você prosseguir, até mesmo trazer uma enfermidade física. Outra coisa que acontece é que colocamos um peso nos outros para serem perfeitos, se vivermos sob tal peso também. Expectativas irrealistas colocam uma grande pressão nos relacionamentos. Isso arruína muitos casamentos, assim como os outros tipos de relacionamentos, incluindo aqueles que entre pais e seus filhos. Em outras palavras, o perfeccionista exige perfeição dos outros, assim como de si mesmo. Filhos precisam de correção, mas não de rejeição. Eles precisam de aceitação e amor incondicional. Precisamos ser capazes de mostrar misericórdia aos outros e não sermos legalistas, inflexíveis e difíceis de agradar. Mostrar misericórdia requer receber misericórdia. Lembre-se de que você é excessivamente duro consigo mesmo. Isso pode levá-lo a agir da mesma forma com outras pessoas. Jesus disse em Mateus 11, 29 a 30: tomem meu jugo sobre vós e aprendam de mim, pois sou gentil, manso e humilde, modesto de coração, e vocês encontrarão descanso, alívio, tranquilidade, refrigério, restauração e uma quietude abençoada para as suas almas. Pois meu jugo é benéfico, útil, bom, não é cruel, duro, pesado, desgastante, mas confortável, prazeroso e agradável. E meu fardo é leve e fácil de ser carregado. Nunca devemos tentar colocar um jugo sobre nós mesmos ou sobre alguém mais que o próprio Jesus não tenha colocado. O Espírito de Jesus é paciente, longânimo, indulgente e lento para irar-se. Temos seu Espírito em nós e podemos aprender a nos comportar da forma que ele o faria nos relacionamentos. Você quer descobrir se é um cristão maduro? Viver sobre condenação não é sinal de maturidade. Maturidade exige que sua atitude seja: estou prosseguindo para o alvo da perfeição. Não cheguei lá ainda, não alcancei, mas me mantenho prosseguindo para o alvo. Tomei uma decisão de que não vou viver sob culpa e condenação. Não vou viver constantemente tentando imaginar o que está errado comigo. Uma coisa faço: esqueço-me daquilo que está para trás, meus erros, e prossigo para o que está diante de mim, a grande vitória sobre a carne a cada dia. Lembre-se de que a condenação é um sentimento que o diabo produz quando cometemos erros e recebemos tal sentimento como verdade se não soubermos que nosso valor e dignidade estão em Cristo e não em nossas obras. Vivemos pela fé e não por sentimentos. O que é perfeição aos olhos de Deus é um coração perfeito diante dele.
e ser uma pessoa que quer fazer tudo corretamente e está prosseguindo para o alvo que ama Jesus de todo o seu coração. Li um artigo interessante recentemente que diz que muitas pessoas amam a Jesus, mas elas não estão apaixonadas por ele. Como alguém age quando está apaixonado? Você pensa na outra pessoa todo o tempo e procura por ela, sempre querendo estar em sua companhia e fazer tudo para agradar-lhe. Eis como devemos ser com relação a Jesus. Precisamos estar apaixonados por eles, porque ele morreu por nós na cruz. Devemos procurar por ele como a corça busca pelas correntes das águas. O Salmo 42:1 diz: Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim espero e anseio por ti, ó Deus. Deus está buscando pessoas com corações perfeitos, não com um desempenho perfeito. Nós nos preocupamos mais com nossas fraquezas do que Ele. Ele sabe que nossas fraquezas são simplesmente lugares onde Ele pode mostrar-se forte em nós. Rejeitamos a nós mesmos e aos outros por causa da imperfeição. Outras pessoas nos rejeitam por causa da imperfeição. Deus nunca nos rejeita por causa de nossas imperfeições e fraquezas. Confie nele. Paulo ensinou aos Gálatas sobre a liberdade deles em Cristo, que seu valor estava em Cristo e não em suas próprias obras. Eles aparentemente tinham recebido alguma revelação dessa verdade e estavam começando a caminhar nela e a desfrutá-la. Contudo, o diabo não desistiu deles e nem desistirá de você. Ele tentará constantemente levá-lo de volta a estar sob a lei que obtém imperfeição por seguir todas as regras, regulamentos e nunca cometer um erro. Paulo os instruiu não somente a se esforçarem para ser livres, mas também não perderem a libertação e a liberdade já conquistadas. Eles tinham recebido certa medida de liberdade e então Paulo percebeu que eles estavam mudando e voltando para o lugar de origem. Eles estavam desistindo da sua liberdade e voltando para a escravidão da lei. Ele disse em Gálatas 3:1: Ó pobres, insensatos e tolos, Gálatas, quem vos fascinou, encantou ou enfeitiçou? Sim, Satanás tentará impedi-lo de ser livre do medo da rejeição e do medo da imperfeição. Seja qual for a liberdade que você obtiver, ele tentará roubá-la novamente. Essa é a razão pela qual vive repetindo as mesmas coisas nesse livro de forma diferente. Sei que é necessário muita revelação para trazer completa libertação àqueles que estão em armadilha por causa da aceitação por meio do desempenho. Levar liberdade a esses que têm vivido a vida tentando evitar a rejeição por medo da imperfeição é uma das minhas maiores alegrias. Sofri muito nessa área, por isso tenho prazer em ajudar outros a enxergar a verdade. Gálatas 3:2 a 3 diz: Deixe-me fazer-lhe essa pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo como resultado de obedecer à lei e fazer suas obras, ou foi ao ouvir a mensagem do Evangelho e crer nela? Foi ao observar a lei de rituais ou pela mensagem da fé? São vocês tão tolos, insensatos e loucos? Tendo começado sua nova vida espiritualmente com o Espírito Santo, estão vocês agora alcançando a perfeição ao depender da carne? Paulo estava ensinando a esses cristãos que eles não mais tinham de viver sobre a lei, porque eles estavam agora vivendo na dispensação da graça, e assim é conosco. A dispensação da graça é um período de tempo em que as pessoas não têm de viver sob a lei para obter a perfeição. Deus escreve sua lei no coração e na mente delas e coloca seu espírito nelas. Sua perfeição será encontrada somente em Cristo, quando você coloca sua confiança nele e passa a aprender dele. O tempo a respeito do qual eles tinham lido enquanto viviam na antiga aliança chegara, mas ainda tinham dificuldade em crer nisso e aderir a esse novo tempo. Por quê? Penso que a mensagem do Evangelho é tão simples que buscamos algo mais complicado. E assim como diz um antigo ditado, é bom demais para ser verdade. Portanto, nossa mente encontra dificuldades em compreender e convencer-se desse fato. Você precisa
se encher de uma revelação contínua nessa área, especialmente se é uma pessoa que veio de um passado de rejeição e baixa autoestima. Enquanto você perseverar na palavra de Deus, receberá mais e mais liberdade nessas áreas e aprenderá como manter a liberdade obtida. Raramente saímos da escravidão para a completa liberdade de forma imediata. Isso acontece em estágios que 2 Coríntios 3,18 chama de degraus de glória. Somos transformados de glória em glória. Não fique desencorajado e seu progresso parece ser lento. Progresso lento é melhor do que nenhum progresso. E você provavelmente não estará se movendo mais lentamente do que a maioria das pessoas. Mantenha-se buscando a Deus tão frequentemente quanto precisar e peça por maior revelação e maior liberdade nessas áreas. Lembre-se de que ele nunca se cansa para vê-lo diante do seu trono pedindo ajuda. Não poderia dizer-lhe quantas vezes já passei por isso em minha vida. Deus me dava uma revelação sobre isso e me colocava num nível mais alto. Por um longo período, o diabo me conseguia lançar culpa ou condenação sobre mim. Então eu parecia deslizar para os velhos tempos e precisava estudar e buscar a Deus novamente nessas áreas. Eu fiz várias vezes. Realmente levei anos obtendo revelação fresca nessa área para chegar ao lugar de liberdade que desfruto hoje. Repito, não fique desencorajado se precisar voltar vez após vez para o mesmo nível. O Espírito Santo é paciente e trabalhará com você enquanto for necessário para vê-lo ter completa liberdade. Dependa dele inteiramente para revelar-lhe o que você precisa ver. Não pense que as expectativas de Deus são como as expectativas do homem. Ele sabe que somos cheios de fraquezas. Cerca de 3 anos atrás, Deus me deu uma revelação maravilhosa sobre as franquezas, sobre as fraquezas e como cada ser humano as possui. Ele revelou-me que eu cometeria alguns erros enquanto estivesse no corpo carnal. Todos cometem erros. Uma vez que finalmente compreendi isso, libertei-me de pressionar a mim mesmo e aos outros para ser perfeita. A Bíblia repetidamente diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Noite, note que a graça vem antes da paz. Eu tive de saber como receber a graça de Deus antes de desfrutar da paz. A graça é a capacidade de Deus que vem a mim para me ajudar a fazer o que não posso fazer sem Ele. Deus nos deixa numa posição onde devemos depender dele, somente dele. Em 1 Coríntios 13 está escrito: mas quando o completo e perfeito vier, o que é incompleto e imperfeito se desvanecerá. Quando Jesus voltar para nos buscar, tudo que é incompleto e imperfeito se desvanecerá. Até lá, tenho o privilégio de depender dele, assim como você. O que isso tem a ver com rejeição? Tudo. Pessoas tentam pagar preço da perfeição para que outros não a rejeitem. Pessoas tentam arduamente ser perfeita para que Deus não as rejeite. Embora Ele tenha nos assegurado muitas vezes em Sua palavra que Ele nos ama e nunca nos rejeitará, são os sentimentos que nos enredam muitas vezes. Sentimos que devemos comprar a aceitação de Deus. O preço, nossa própria perfeição. Você consegue perceber quanto a rejeição e a perfeição estão relacionadas? Lembre-se que Jesus disse: eu vim para que eles possam ter e desfrutar da vida e tê-la em abundância, até a plenitude, até transbordar. João 10:10. Enquanto você lê este livro, creio que seus olhos estão sendo abertos e você deixará de tentar comprar a proteção contra a rejeição por meio da perfeição. Creio que você estará entrando no novo tempo em sua vida por poder desfrutar a presença de Deus, a si mesmo e a vida mais do que antes. Dependa dele, não dependa da lei. Deixe-me mencionar Gálatas 3:10 novamente. Todo que depende da lei está buscando ser justificado pela obediência à lei de rituais. Está sob maldição e condenado à frustração. Não quero que vocês tenham de viver mais assim. Deus nos quer que você tenha de viver mais sob Deus não quer que você tenha de viver mais sob esse peso, e estou certo de que você não quer viver mais dessa forma.
Trabalhar, trabalhar, trabalhar e sempre sentir-se frustrado, porque, embora tente tão arduamente, não atinge o resultado esperado. Seu aperfeiçoamento não virá por meio de esforços próprios, ele vem da dependência de Deus e de sua fé nele. Ele permite que façamos um esforço, mas deve ser o esforço feito enquanto dependemos dele, e não um esforço sem ele. Vamos ler novamente o conhecido trecho das Escrituras, João 15:5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem vive em mim e eu nele dá muito, muito fruto. Contudo, sem mim, vocês nada podem fazer. Não temos de viver sob a maldição da frustração. Cada vez que você falhar e sentir-se desapontado consigo mesmo, olhe para Jesus, aquele que é perfeito. E quanto à rejeição dos outros, Jesus disse: Não se preocupe com isso. Se eles o rejeitam, estão rejeitando a mim. Isso foi o que ele disse a 70 discípulos quando os enviou. Obviamente, eles estavam preocupados se seriam ou não rejeitados. Jesus disse: Se eles rejeitarem a vocês, estão rejeitando a mim. Mantenha seus olhos em Jesus. Em Jesus. Ele foi rejeitado também, mas a Bíblia diz: a mesma pedra que os edificadores rejeitaram e desprezaram tornou-se a pedra principal e angular. Mateus 21:42. Se você mantiver seus olhos em Jesus, aqueles que o rejeitaram um dia contemplarão, enquanto o próprio Deus levanta para ser semelhante à pedra angular. Aqueles que o rejeitaram olharão para você e dirão: Não posso acreditar nisso. E você dirá: Eu também não. Mas a Bíblia diz: Para os homens isso é impossível, mas todas as coisas são possíveis para Deus. Mateus 19:26. Costumava me preocupar com a confusão em que me encontrava até o dia em que recebi a revelação de que Deus criara o mundo a partir do nada. Pensei, bem, Deus, se o Senhor pode fazer tudo o que nós vemos a partir do nada, certamente pode fazer um pouco mais a partir da confusão que eu sou. Assim darei ao Senhor a confusão em que estou. Eu quis dizer, se Deus pode fazer as árvores, o sol, a lua, as estrelas, o céu, as montanhas e os oceanos a partir do nada, pense no que ele poderia fazer com uma confusão já formada. Eu não sei quanto a você, mas isso me trouxe esperança. Hebreus 7:25 diz: Portanto, ele é capaz de salvar plenamente aquele que vem a Deus através dele, já que ele está sempre vivendo para fazer petições a Deus, interceder diante dele e intervir por ele. Uau, que palavra maravilhosa! Ele é capaz de me salvar plenamente, isso é completamente. Jesus é capaz de me salvar de tudo aquilo que está errado comigo. Não posso salvar a mim mesma e nem a você, mas Jesus pode me salvar e pode salvá-lo também. Deus tem feito algo em minha vida que tem me levado à liberdade. Quando cometo um erro, agora sou capaz de levá-lo ao Senhor imediatamente. Não fico perturbada por aí, sentindo-me culpada a respeito disso durante 3 horas. Apenas vou imediatamente a ele e digo: Jesus, o Senhor é o perfeito. Seu sangue ainda está no trono da misericórdia do Santo dos Santos Celestial. Seu sangue está clamando: misericórdia, misericórdia, misericórdia para Joyce Meyer. Justamente agora, Jesus, o Senhor, está intercedendo por mim diante do Pai. Eu dependo do Senhor. Como exemplo do que quero dizer com isso, suponha que eu tenha ido ao cinema e tentado entrar com um ticket inválido. O bilheteiro diria: algo está errado com seu ticket. O número é inválido, o bilhete está amassado. Enfim, a senhora não pode entrar. Mas se eu já conhecesse o gerente do cinema e ele estivesse por perto, ele se aproximaria do bilheteiro e diria: Ela é minha amiga pessoal, deixe-me entrar. Deixe-a entrar. O bilheteiro teria de mudar sua decisão e dizer: Sem problemas, pode entrar. Bem, serei ousada em dizer: Sou amiga pessoal de Jesus. E se algo estiver errado com meu ticket, ele cuidará disso. Eu dependo dele. Final do capítulo 7. Vou terminar o vídeo aqui e amanhã eu volto com a última parte, a partir do capítulo 8. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo.